Então, gente, estamos aqui agora no passo 4, né? Que é gere indicadores e critérios de julgamento. Quando a gente chega até aqui, no processo que a gente vem passando, a gente vem. Primeiro a gente conhece o nosso projeto, a gente chega num denominador comum na nossa equipe do que é o nosso projeto, do qual que é o nosso objetivo, de quais são os resultados que a gente quer alcançar, né? De qual é o impacto que a gente quer causar. Então, tudo isso é o nosso autoconhecimento, o conhecimento que a gente tem do nosso projeto, tá? E depois que a gente tem esse conhecimento, esse autoconhecimento, a gente tem a nossa planilha de monitoramento, né? Que aí a gente já começa a mão na massa, o projeto começa a caminhar e a gente precisa monitorar as nossas atividades. Depois, a gente vai precisar se reunir de novo com a nossa equipe e fazer perguntas avaliativas de forma aleatória, tá? E depois a gente vai colocá-las num critério e ver que perguntas de fato devem ser mantidas, né? Que perguntas de fato devem ficar para serem transformadas em indicadores. No vídeo anterior a gente explicou como é que uma pergunta avaliativa vira um indicador. Então já vai facilitar bastante para a gente chegar no nosso módulo 4, que é gere indicadores e critérios de julgamento, tá? O que são critérios de julgamento? Os critérios de julgamento são basicamente as metas nas quais a gente quer alcançar, né? Quando a gente fala do nosso projeto, dos nossos 20 alunos, né? Digamos que a gente gere um critério de julgamento que se até 10% aprenderem meu conteúdo, o que eu considero esses 10%? Eu considero bom, eu considero ruim, eu considero regular, mediano. Então a gente mesmo vai ter que se autoavaliar. Então, para a gente se autoavaliar, a gente precisa conhecer o nosso projeto, né? Que é o que eu venho sempre falando aqui. E também criar metas, tá? Então, digamos que eu tenho uma pergunta avaliativa, que é: os alunos realmente aprenderam os conteúdos, tá certo? E aí eu vou gerar um indicador, que é o nível de conhecimento do aluno sobre o conteúdo. Outra pergunta que se transformaria num indicador: os alunos irão aplicar na prática o que aprenderam, né? E aí o nosso indicador vai ser a quantidade de alunos que estão empregados ou empreendendo na área, tá? Então tudo isso é uma forma de como a gente transforma uma pergunta avaliativa num indicador. E aí a gente chega para o nosso critério de julgamento, tá? Vamos voltar para a primeira pergunta, né? Os alunos irão aplicar na prática o que aprenderam? Essa é a pergunta avaliativa. O indicador é quantidade de alunos que estão empregados ou empreendendo na área, tá? Aí eu venho, poxa, se de 0 a 30% dos meus alunos estiverem trabalhando na área que eles escolheram, eu considero meu resultado insatisfatório. Eu preciso atingir mais do que isso. Se de 31 a 60% dos meus alunos estiverem trabalhando na área que eles escolheram, eu vou considerar meu resultado razoável. Se de 61 a 100% trabalharem na área que escolheram, eu vou considerar um resultado satisfatório. Gente, quem vai dizer esse critério de julgamento não é ninguém, é você que vai precisar dizer isso, tá certo? Então, para isso a gente precisa conhecer o projeto, conhecer as nossas metas e conhecer as nossas possibilidades, tá bom? Digamos que você trabalhe num cenário extremamente difícil, tá? Extremamente hostil, e que esse percentual de 0 a 30% que eu tô falando aqui, dos alunos que trabalhem na área, né? Digamos que a gente tem um percentual de 30% dos alunos trabalhando na área que eles escolheram. E isso pode ser excelente frente ao cenário que você tem. Então, tudo isso tem que ser considerado. Não é só o trabalho do projeto. O projeto, como eu já falei, ele não atua só, tá? Ele atua num contexto de pessoas, num contexto político, cultural, social, tá? Então, você precisa considerar o contexto no qual você está atuando para poder fazer os seus critérios de avaliação, tá certo? Os seus critérios de julgamento, tá?